Criador dos céus e da terra, oramos a favor do irmão Josué, que estará trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Prepara os corações para receberem a palavra. Usa o teu servo, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Agradeço pela vida dos pastores. E por mais uma vez a Deus por podermos compartilhar a sua palavra. Quero ler, irmãos, em Mateus capítulo 16 e versículo 18. Fala justamente da igreja. É uma passagem, irmãos, que após Jesus indagar Pedro, e os discípulos de quem ele era, Pedro chegou e falou: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Cristo diz que quem revelou para ele foi o Espírito Santo, foi do céu. E ele, no capítulo 18, diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma passagem conhecida, bem conhecida. Eu não vou me ater na questão de entrar na origem grega desta palavra, sobre o que ligados na terra, ligado no céu, porque isso aqui tem uma interpretação, inclusive, do grego, muito particular, porque tem gente que interpreta errado. Mas, irmãos, eu quero me deter apenas: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós temos essa passagem aqui, uma certa, e eu creio que muitas vezes a primeira coisa que vem na mente é uma ideia de que a igreja tem que, de defesa, que uma igreja tem que se defender do inferno. Mas aqui, irmãos, se nós olharmos bem, essa interpretação também vale. Mas na verdade que as portas do inferno, que a igreja é uma ideia de avançar. É uma ideia de que as portas do inferno, que a igreja vai avançar sobre as portas do inferno. É uma ideia que vai, irmão, assim, o reino de Deus, o reino das trevas. É como, irmãos, nós tirarmos a ideia de ganharmos terreno no campo do diabo, no campo do inimigo. Então as portas, porque as portas são do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Está dando uma ideia, irmãos, que a igreja, então, tem um grande poder. E quando eu falo de igreja, irmãos, eu quero deixar claro uma definição bem simples, que a igreja ela é conhecida de três formas, três maneiras. Eu sempre digo que é conhecida por determinado templo, e as pessoas dizem assim: onde é que tu vai? Onde é que é tal endereço? É perto daquela igreja. Se refere a um templo de alvenaria, um local de que as pessoas se reúnem. A igreja é conhecida por uma denominação: igreja quadrangular, igreja Assembleia de Deus, igreja Deus é amor, e assim por diante. É uma denominação. Qual é a tua igreja? A minha igreja é tal. Mas, irmãos, quando Cristo fala, não fala desta igreja. A igreja referida neste contexto, e basicamente nos contextos todos das mensagens bíblicas, ela se refere a uma igreja atemporal. Ela se refere a uma igreja que passou todas as fases, desde a sua criação até os dias de hoje. É uma igreja que prevaleceu sobre o tempo, sobre a geografia, e está viva hoje aqui. É uma igreja invisível, composta por todos os santos em todos os lugares deste planeta. Esta é a igreja a qual se refere-se a palavra de Deus. É uma igreja atemporal, ela não está presa em tempo. Poderíamos dizer assim: mas como que as portas do inferno não prevalecerão se igrejas fecham, alguma igreja fechou ali, outra aqui?
Por isso que eu falei, não é sobre esta questão, não é sobre a questão de templo, não é sobre a questão de geografia, mas é uma questão de uma igreja composta por todos os santos. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a igreja avança sobre o mundo espiritual, sobre as portas do inferno. Então não é apenas uma questão de defesa, mas é uma questão de avançar, é uma questão de ganhar terreno. Por isso, irmãos, foi dada a Pedro esta autoridade no caso de abrir portas, abrir com as chaves, abriu portas de pregação para o samaritano, para os judeus e para muitos gentios. Isto é a interpretação do hebraico, do grego, a qual Jesus se referia, mas não é esse o caso. A igreja também é conhecida, irmãos, e isso pela Bíblia diz assim, ó, que é como se fosse um edifício. Está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 13, 16, não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus são vocês. A igreja é conhecida como corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Irmãos, eu quero dizer, irmãos, que nós estamos vivendo um período onde a igreja, mais do que nunca, vive. Eu digo que a igreja que nós estamos hoje, essa igreja invisível, a qual é composta por todos nós e milhares de irmãos, esta igreja que vive as vésperas da vinda de Cristo. Esta é a igreja que vive as vésperas, a iminência do desfecho das revelações, dos mistérios bíblicos a respeito da volta de Cristo. Eu penso, irmãos, e cada dia que eu vivo na minha caminhada de fé, menos eu valorizo as coisas visíveis. Irmãos, coisas bíblicas. Hoje nós estamos vivendo, irmãos, eventos climáticos. Nós estamos acostumados. A verdade, nós estamos acostumados. Por quê? Porque toda hora está dando notícia de eventos climáticos. Toda hora está vendo notícias de guerra, inclusive muitas ameaças de bombas nucleares. Coisas que há 2000 anos atrás, quando se falava, que a Bíblia já dizia que haveria um final do mundo, final dos tempos, como iria acabar? Nunca o homem imaginaria, naquela época, que o ser humano teria capacidade de produzir armas que podem, a qualquer momento, acabar com todo o ser vivente nesse planeta. São muitíssimas ogivas nucleares que podem destruir toda a vida na Terra. Então, irmãos, são coisas que nós vivemos porque nós estamos acostumados, porque toda hora acontece. Mas esses eventos estão repetitivos, porque nós estamos vivendo o tempo das dores de parto. Irmãos, então nós estamos vivendo num mundo onde, mais ainda, no mundo social, na vida religiosa, cada um quer moldar Deus à sua própria maneira. Cada um molda o Deus que quer, ou transforma, ou quer transformar na sua mente. O Deus é assim. E fogem das verdades bíblicas. Por isto há uma preocupação de que nós, que somos a igreja invisível, a igreja das promessas, somos o corpo de Cristo, o edifício de Cristo. E não somente isto, porque em Apocalipse, irmãos, está escrito também mais uma definição da igreja. E essa definição da igreja, irmãos, se chama noiva também. E no desfecho dos eventos apocalípticos, no versículo 19, quase já encerrando, o título diz assim, o júbilo no céu, onde os 24 anciões e alguns seres no céu se prostram e cantam e se alegram,
E no versículo 19 diz assim: alegremo-nos, exultemos, e demos glória, e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, ou já se preparou, pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, irmãos, já que sabemos tantas verdades, a profundidade das verdades, é fato que nós estamos acostumados a ver somente o que os olhos físicos enxergam. Mas se nós fôssemos ver que nem que Eliseu falou para aquele jovem, que é Deus, peço que abra os olhos do jovem, nós enxergaríamos uma verdade do mundo espiritual, a realidade daquilo que nós falamos. E saberíamos que não estamos sozinhos aqui nesta noite, há um mundo invisível junto conosco. Então, irmãos, o que nós queremos hoje é que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja uma igreja estabelecida, uma igreja firmada, uma igreja de fé, uma igreja que confia na palavra do Senhor. Aleluia. É fato que todos nós temos lutas, e nós fizemos esse momento aqui o clamor da oração. E vem muitas pessoas, por quê? Porque muitos têm um ditado, às vezes eu tenho que matar um leão, às vezes vocês têm que matar um leão por dia, digamos assim. Por quê? Alguém pode dizer assim: irmão, vocês não conhecem a minha vida, não conhecem a enxaqueca que eu vivo todos os dias, não conhecem a minha dor na perna, que eu tenho que conviver com essa dor, não conhecem meus problemas com os meus filhos, que eu me perco o sono por causa dos meus filhos, não conhecem minhas lutas diárias com o meu patrão, com o meu chefe, ou com a profissão que eu não consegui adquirir, ou com aquilo que eu não consegui alcançar ainda. Ninguém sabe a vida particular de cada um, as lutas, o leão por dia, que muitas vezes alguns têm que matar. Mas, irmãos, nunca esqueçamos a promessa de Deus, um provérbio dito que diz assim: irmãos, filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampares a benignidade e a fidelidade, atas no pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia de todo o teu coração, e não te baseie, não te estribes no teu próprio entendimento. Aleluia. Porque a resposta das orações feitas aqui, irmãos, elas podem não vir de imediato. A oração que é feita aqui do teu problema pode não vir, pode levar dias, semanas, meses, anos. Mas o importante é saber e acreditar e entender que Deus não perde o controle de nada na vida de ninguém. Deus não perde o controle. Eu poderia, irmão, citar alguns exemplos. Eu estava ali agora e veio mais um exemplo na minha mente. Questões, irmãos, a respeito, inclusive, da vida. O Gabriel nem sabe disso. Teve momentos que ele estava assim, que os médicos não sabiam o que ele tinha, ele era menor. E eu cheguei no momento e estava desespero, lá na Santa Casa de Porto Alegre. Os médicos não sabiam, achavam que era meningite. Eu dizia assim, desta noite, o meu filho não passa. Mas eu fiz assim, irmãos, se Deus quer levar o Gabriel, o que eu posso fazer? Uma situação, irmãos, um exemplo de uma situação que houve com um imóvel que eu tive também,
que até arritmia no meu coração teve por alguns momentos, porque eu queria resolver e preocupava, deu um grande problema. Eu achei que eu ia perder algo que eu suei, digamos, eu suei a camiseta para adquirir, algo que eu batalhei muito. Estava prestes a eu perder, porque estava com problema com o vendedor, e ele tinha dívidas trabalhistas, enfim, não vou entrar nos pormenores. Mas no momento que eu disse assim, Senhor, amém. Se o Senhor quiser que eu não fique com esta casa, amém, eu começo tudo de novo, lá no futuro eu vou saber por que o Senhor fez isto. E as coisas, quando eu peguei, porque a Bíblia diz assim, lançai as vossas ansiedades. Sabe por quê? Que às vezes nós abraçamos as nossas ansiedades, nós abraçamos os nossos problemas, não queremos largar, mas a Bíblia diz assim, lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, todas as vossas preocupações, e Ele cuidará de vós. Pega o pacote por inteiro e diz assim, Senhor, eu não estou conseguindo resolver, mas é teu este problema. Faça dele o que o Senhor quiser. Aleluia. Continuação daquilo que eu estava lendo, diz assim, Provérbios, reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, irmãos, já que estamos tendo compartilhando a palavra de Deus, sabemos que somos a igreja, as vésperas do arrebatamento, as vésperas dos desfechos, dos mistérios bíblicos. Então, há uma preocupação no meio de tanta confusão, porque, irmãos, tem teologia da prosperidade. Eu não acredito na teologia da prosperidade, eu não acredito também na teologia da pobreza, da miséria. A teologia verdadeira é a teologia da salvação, é a teologia do arrependimento, aleluia. É a teologia, irmãos, que você não pode se fazer comparação com A, com B, com C, com D, não, porque Deus sabe cada um de vocês, e isso não quer dizer nada, o ter ou não ter essas coisas na vida, porque isto passará. Aleluia. Irmãos, o que importa é nós não baixarmos a guarda nesta última hora. Às vezes eu pergunto, como anda o meu sistema de defesa espiritual? Eu estou baixando a guarda? Porque o diabo, irmão, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus falando, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Mas necessário é nós fazermos a nossa parte. Qual é a parte, irmãos? Eu fico pensando que neste mundo, principalmente no tempo que estamos vivendo, tudo é necessário a nós mantermos atualizado. Até um sistema de informática, até um computador, um celular, se você não der um F5 ali no computador, um sistema de firewall que se chama, irmãos, que é a defesa do teu computador, se não atualizar, se não manter atualizado, entra um vírus ali, corrompe, estraga aquela máquina. Um profissional de saúde, um médico, ele tem que ter equipamentos novos, porque senão ele fica obsoleto. Hoje estamos vivendo uma era que nós temos que estar sempre atualizando, sempre, digamos assim, mantendo eu atualizado, porque senão eu perco o terreno, senão eu acabo ficando para trás. É através de um equipamento novo, é através em qualquer área, marcenaria, tudo, engenharia, medicina. Todos os dias estão centenas de muitas coisas que tem que estar atualizado. Mas falando das coisas espirituais, nós temos que manter a nossa vida, irmãos, preparados, vigilantes, constantes, não fazendo de Deus a nosso próprio entendimento, mas crendo no Deus da Bíblia, aleluia, com seus preceitos. A porta ainda continua estreita, o caminho continua ainda apertado. Não adianta o homem falar com religiões ou denominações, fazerem diferente. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Entrega os caminhos ao Senhor, aleluia. Entrega o teu pacote, entrega a tua vida, entrega teus caminhos para Ele, aleluia.
Podem até pairar incertezas nas nossas vidas. Pode até parar incertezas a respeito da economia, a certeza de coisas do futuro. No futuro nós não conhecemos nada. Então o futuro pertence a Deus. É hoje que tu tem que estar preparado. É hoje que nós devemos estarmos preparados, irmãos. É hoje que nós devemos estar com a nossa vida, com a nossa defesa sempre em alta. Aleluia. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jesus ensinou daquele que faz a sua casa, não sobre a areia, mas sobre a rocha. Os irmãos conhecem, pode vir ventos, tempestades, qualquer coisa, bater as águas, mas nós não seremos abalados. Não te abala, irmão, não te abala, aleluia, com os rumores, não te abala com notícias, não te abala com as coisas que fala, não te abala, irmãos. Entrega o caminho, entrega toda a tua vida ao Senhor. Eu não posso ficar abalado ministerialmente, socialmente, financeiramente, essas coisas vão vir sobre a vida de todos. Mas se nós entregarmos, nós sabemos que Deus está no controle. Aleluia. Eclesiastes capítulo 13, irmãos, tudo isso nós já sabemos desta passagem, que diz, irmãos, há tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Quais são os tempos, irmãos? Eu não sei qual é o tempo que você vive. Pode ser positivo ou negativo. Mas Deus há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para nascer, para morrer. Há tempo de plantar e de colher. Há tempo de matar, curar, construir e derrubar. Há tempo de chorar ou rir. Há tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de alegria, há tempo de pranto. A Bíblia diz que há. Há tempo, irmãos, de abraçar e de afastar-se, de se abraçar. Há tempo de buscar e de perder, de guardar e de pôr fora. Aleluia. Há tempo de calar e tempo de falar, tempo de paz e tempo de guerra. Ninguém sabe, irmãos, porque eu sempre digo, cada um de nós vive um universo particular. Eu não sei que tempo você está vivendo, mas não importa. Se é tempo, irmãos, de chorar ou de rir, de prantear ou de dançar. Aleluia. Se é tempo de paz ou é de guerra, porque nós podemos ter a paz de Cristo. A paz que Ele dá, que o mundo não conhece. Mas não quer dizer que nós não venhamos estar em guerra. Não venhamos em guerras outras particulares. Aleluia. Mas a Bíblia diz que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Não importa qual momento, em qual tempo cada um vive. O que importa é que, se for um tempo de chorar ou de rir, nunca falte que as nossas vestes sejam brancas e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, porque devemos manter a nossa guarda em alta, aleluia, porque no momento que nós baixarmos a guarda da nossa vida espiritual, o diabo vem e faz, aleluia, destruição. Mesmo na guerra podemos ter paz com Deus. Mesmo na aflição eu tenho paz com Deus. Eu digo, irmãos, tem uma passagem em Hebreus, a galeria dos heróis da fé. Será que eles não eram melhores que nós? A Bíblia diz assim que uns botaram exércitos a correr, foram cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, jogados aos leões, em fornalhas. Homens que o mundo não foi digno de tê-los aqui. O mundo não foi digno de ter esses homens aqui. Mas eles cumpriram a palavra.
Qual foi o sucesso deles? Eles tiveram fracassos quando foram cerrados ao meio? Não. Mas eles acreditaram que eles estavam sob a direção de Deus, e mesmo Estevão sendo apedrejado, ele viu os céus, aleluia, uma porta nos céus e uma escadaria, aleluia, porque ele sabia que a morte não era o fim. Para o crente, o fim é só se eu largar a minha fé. O fim é só se eu acabar, irmãos, negando a Cristo. Isto é o fim. Aleluia. Não ameis o mundo e no que o mundo há, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Tudo isto passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, nós estamos aqui diante de uma igreja, nós somos a igreja, aleluia, às vésperas da vinda de Cristo. Mantenha a tua fé, mantenha a tua confiança, aleluia, deposita tudo aos pés do Senhor, e Ele cuidará de vocês, cuidará de nós, aleluia. Efésios capítulo 5, 27 diz assim: Cristo amou e morreu para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por isso que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, porque a igreja sabe a sua posição, na sua coletividade, na sua individualidade. A igreja, cada um de nós como membros deste corpo, sabemos a nossa posição, sabemos o nosso lugar, sabemos o nosso compromisso e sabemos a quem servimos, não importa as circunstâncias. Entrega para o Senhor que a resposta virá. Entrega para Deus todas as tuas ansiedades, aleluia, e a resposta virá. Eu não digo que virá hoje, de imediato, mas como eu falei, pode vir meses depois. Um tempo atrás, irmãos, eu estava preocupado porque eu estava cansado do trabalho que eu estava tendo, e comecei a fazer concurso. Eu já era concursado, comecei a fazer concurso e, enfim, fiz e passei e fiquei na expectativa, e o concurso estava para vencer e já tinha mais uma pessoa para ser chamada na minha frente, e chamaram aquela pessoa, e eu dizia para a minha esposa: tomara que essa pessoa esteja bem empregada e nem apareça, que daí vai ser eu. E já estava há alguns dias para expirar o prazo do concurso. Ele assumiu o cargo. E mais uma vez eu falei assim: amém, se Deus quer que eu fique nesse trabalho, amém. Mas eu não sabia que lá não. E aí eu aceitei, fui viver minha vida, esqueci. Não adianta, acabou. Eu não fui chamado. Mas eu não sabia que mais na frente Deus estaria preparando algo melhor para mim. Mas se eu sou merecedor ou não sou, não sei. Mas o fato é que eu acreditei e depositei aquilo em Deus. Deus, amém, aceitei. Jamais murmurei a esse respeito. Por isso, irmãos, aceita. Viva a tua vida, confia em Deus, entrega para Ele, ame Ele, adore Ele, louve Ele, aleluia, sirva Ele da maneira que você está, no tempo bom ou no tempo ruim, aleluia, e Ele te honrará. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Qual é a garantia que eu tenho disso tudo? Qual é a Bíblia me garante? Sim, ela garante. Que numa passagem aqui, irmãos, que eu vou estar lendo para encerrar, numa ocasião depois que Cristo saciou todo mundo dos pães e passou para o outro lado, depois foram procurá-lo no outro lado e chegaram para ele e disseram: o Senhor está aqui. E ele falou assim: vocês me procuram não pelos sinais, mas porque vocês estavam fartos e foram saciados de pão, agora estão fartos. Mas ele falou assim:
Em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos desse pão. Declarou, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá sede. O que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Versículo 37, não alguns, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, a grande promessa, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É aí que está a vitória, é aí que está a resposta, é aí que está o galardão. É quando você for ressuscitado no último dia. Então, viva com esta garantia, viva com esta fé, viva com este temor, com este amor no coração. Aleluia! A igreja estará completando em Uruguaiana 86 anos. Uma igreja a denominação Assembleia de Deus, a qual pertencemos e devemos honrá-la. Mas a igreja invisível, aleluia, ela foi fundada na cruz do Calvário, e ela ultrapassou tempos, ela ultrapassou guerras, idades medievais, Idade Média, ela passou por várias fases, foi perseguida, combatida, e ainda é em muitos lugares, mas ela está viva e ativa nesta última hora, para levantar a bandeira e dizer, eu sou teu Senhor, aleluia, eu vou te servir enquanto eu viver, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, aleluia. Não importa que tipo de crise esteja acontecendo na minha vida pessoal, na vida social, não importa o que estão dizendo, não importa, eu não baixo a guarda e eu mantenho a minha vida sempre atualizada, orando, jejuando, buscando, entendendo. Não importa, irmãos, que tipo de formação cada um teve. Todos nós somos formados em famílias diferentes, tivemos formações diferentes, fomos criados de modo diferente, uns sempre foram em berços cristãos, outros se converteram posteriormente. Talvez algumas opiniões diferentes uns dos outros, alguns entendimentos diferentes, uns entendem de uma forma, outros entendem de outra. Mas uma coisa relativa à palavra de Deus, a Bíblia diz, todos nós somos como uma unidade, e no amardes uns aos outros conhecerão que sois meus discípulos. E todos devem viver num só entendimento, numa só fé, num só amor. Aleluia! Portanto, irmãos, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu o ressuscitarei no último dia. No céu houve um júbilo no capítulo 19 de Apocalipse, quando a igreja ataviada, quando a igreja preparada, aleluia, chegou lá, o céu estava esperando, o céu está te esperando, aleluia, não negocia. Não negocia, não brinca com a tua fé, não negocia a tua fé. Mas busque a Deus nesta última hora. Vamos nos colocar de pé, irmãos.
Eu quero convidá-los nesta noite, independente de que período, que fase cada um se encontra. Eu quero que cada um diga assim, já foi orado, e eu tenho certeza que Deus já ouviu as orações dos que vieram aqui, dos que não vieram, daquilo que você vive. Mas lance sobre ele a vossa ansiedade, lançando algumas, não, lancei todas as vossas ansiedades. Pega o pacote daquilo que te incomoda, daquilo que tu busca e entrega para Cristo. Está aqui, meu Senhor, eu não estou conseguindo resolver, eu não estou conseguindo nem entender o que está acontecendo, esta fase que está ocorrendo na minha vida, mas o que eu quero dizer uma coisa para ti, porque tu tens o poder nos céus e na terra, aleluia, a chave dos céus e do inferno, é Cristo que possui, aleluia, então ele tem todo o poder, e é a ele, próprio Cristo, numa ocasião, contava, ele falou assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sendo Cristo, ele pediu muito sofrimento para mim, mas a submissão dele disse assim, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então na vida de cada um, na vida da igreja, nós possamos manter a oração, seja feita a tua vontade, aleluia, e não a minha. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, vou convidar o pastor Argemiro para fazer esta oração aqui, e se alguém, irmãos, quer lançar a sua ansiedade, o seu problema, espera, não quer dizer que a resposta virá amanhã, nem daqui a um mês. Na minha vida, às vezes, levou anos para ser resolvidas as coisas, mas porque eu entreguei e esqueci, e no fim eu recebi. Aleluia. Quantos irmãos puderam sentir a doçura da palavra? Glorifique e exalte o nome daquele que te salvou. Há um poder de Deus aqui nesta oportunidade, um poder sarador, uma virtude de libertação. Você que entrou aqui, quem sabe desanimado, o Senhor te anima. Você que chegou doente, o Senhor te cura. Você que está parado na fé, o Senhor te convida a entrar nesse exército e continuar a caminhada. Tem alguém que quer aceitar Jesus como teu Salvador? Por um motivo ou por outro você parou? Você levante a tua mão. Você veio lá na tua casa, você disse, eu quero sentir Deus na minha vida. E Deus está falando com você. Tem alguém? Se não tem, nós vamos orar. Aleluia. Enquanto o grupo canta, eu te espero. Eu sei que tem alguém aqui. Pode ser a última oportunidade. Deus te convida. Aleluia. A igreja ora, os obreiros oram, e Deus opera. Aleluia. Que tudo pode, glória a Deus. Nenhum dos teus planos, a igreja fica em oração, podem se frustrar. Há poder no nome de Jesus. A vontade é tua. Aleluia. E a minha vida em tuas mãos. Você que veio nenhum dos com seus alguma dificuldade, podem se frustrar. Passe aqui na frente para receber os teus planos. Aleluia. Podem se frustrar. Glória a Deus. Há poder se no nome de Jesus. Não se frustrarão. Nós te esperamos aqui na frente. De Deus ninguém impedirá. Aleluia. Pode se o Deus vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos louvado de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, pode te levantar. Aleluia. Mas se Deus tem um plano contigo,
passares pelas águas, eu estarei contigo. Glória a Deus. Quando passares pelo fogo, Aleluia. Ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. ninguém pode te ajudar, Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Glória a Deus. Nós vamos orar, mas se tem alguém que Deus falou, passe aqui na frente. Eu estou insistindo, porque tem alguém aqui que veio com propósito nesta noite. Aleluia. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Aleluia. Passe, passe depressa. Você que não consegue vencer, você que está guerreando dentro da tua casa, que tem dificuldade, o Espírito de Deus me revela que Ele vai entrar hoje com providência. Quantos creem, glorifique a Deus. Aleluia. Nós vamos orar, mas te esperamos. Oramos então. Eterno Deus e Pai, aqui está na frente estas pessoas que vieram como um sinal que tem necessidade, e hoje nós sentimos o Teu Espírito Santo arrancando a tristeza, arrancando o desânimo, curando as enfermidades incuráveis, trazendo desviados para a Tua casa. Eu sei que nesta noite o Teu nome foi glorificado, o Teu nome foi exaltado, porque sentimos a brisa do Teu Espírito Santo. Labagaia xarabagai. Receba a Tua vitória em nome de Jesus. Aleluia.